Olá, bom dia. O Jornal da Manhã desta terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, começa agora com as notícias regionais. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? É o trecho de uma música muito conhecida, principalmente entre os devotos de um dos santos mais populares da Igreja Católica. Santo Antônio é padroeiro de Jequié. Até o próximo dia 13, fiéis participam da trezena em louvor ao santo. E não faltam histórias de devoção e milagres atribuídos ao santo português. 80 anos e uma memória de dar inveja. Esta é Dona Edésia e na memória dessa simpática senhora ainda está bem viva a imagem da construção da Catedral de Santo Antônio de Pádua em Jequié. Primeiro, somente a parte de trás da igreja que foi construída. E mais tarde, os engenheiros da Estrada de Ferro de Nazaré, responsável pela construção dessa estrada, eles foram cedidos para construírem a igreja, a matriz de Jequié. A devoção de moradores de Jequié por Santo Antônio começou com os portugueses e italianos. Foi com os colonizadores que Santo Antônio se tornou padroeiro de Jequié. Santo Antônio nasceu em Lisboa e foi um fiel defensor dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele falava contra a exploração dos pobres, que na época era terrível, a injustiça que se praticava com os pobres. Ele combatia a heresia, aquelas ideias que eram contrárias à fé. E essa preferência pelos pobres estimulou a caridade. Ainda criança, Dona Edésia viu um exemplo de perto. Tínhamos uma senhora chamada Dona Antônia Rocha. Dona Antônia, todo dia de Santo Antônio, da festa de Santo Antônio, ela promovia um almoço para os pobres. Um acontecimento marcou a vida de muitas pessoas na cidade. Dona Edésia lembra bem. Na inauguração do sistema de abastecimento de água, os canos não resistiram à pressão da água e estouraram. E aí, um senhor que investiu na obra pediu a Santo Antônio que ajudasse e foi atendido. Santo Antônio socorreu imediatamente. Apareceu um outro cidadão jequiéense chamado Ramiro de Paula Tourinho. E este senhor disse: acalme o seu coração, porque Santo Antônio já providenciou tudo. Nós vamos restaurar o serviço de água e quando a água estiver fluindo nas casas e que você ressacie o dinheiro que você gastou, você aí me devolve o que eu gastei com o serviço de água. Motivos não faltam para tanta devoção e fé em Santo Antônio. São muitos os milagres atribuídos a ele. Toda essa demonstração de fé sensibilizou a Delineuza quando ela chegou na cidade. 17 anos, vim para aqui, para Jequié, e morando aqui na Praça de Santo Antônio, eu sentia o fervor do povo. No ano passado, nos festejos do santo, um susto. Ela caiu e mesmo sentindo dores, continuou na organização da festa. Quando foi ao médico, a surpresa, tinha quebrado a bacia. Quando passou o trezenário, eu fui a Salvador. O médico imediatamente me pediu uma ressonância. Quando eu fiz a ressonância, que vou entregar para ele, ele disse, olhou para mim e disse: sua bacia foi quebrada. Quebrou a bacia. Mas Deus superou a senhora, consolidou. Sem diferença nenhuma. Nada de diferença. Nossa, como eu vi a intercessão de Santo Antônio naquela hora. Lembra de Dona Edésia? Ela tem um filho chamado Antônio. Não é difícil imaginar o porquê. E hoje Antônio de Dona Edésia seguiu os passos do Antônio de Pádua, no caminho da fé cristã. Em Jequié, ele é chamado carinhosamente de Padre Tom. Se tornou um sacerdote, foi pároco aqui da igreja da Catedral por 16 anos e depois se tornou bispo e hoje ele é bispo em Recife, de Olinda. O trezenário começou no dia 31 de maio. São 13 dias de celebrações onde os fiéis podem expressar a fé pelo padroeiro. Um homem realmente santo, humilde, ele representa para mim tudo. Santo Antônio significa aquele seguidor de Cristo no qual a gente deve imitar. E a quermesse também faz parte dessa festa de fé e amor ao padroeiro. Esse momento após a missa é um momento de confraternização, de amigos, familiares.
Agora vamos ver como fica o tempo. Veja a previsão. Em Jussiape, o sol brilha nesta terça-feira, sem possibilidade de chuva. Menor temperatura de 15 e a maior de 27 graus. Tempo firme também em Jacaraci na terça-feira. Temperatura oscila entre 16 e 27 graus. Uma terça-feira parcialmente nublada, mas sem chuva em Vitória da Conquista. Temperatura varia entre 15 e 25 graus. Na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e não chove. Variação térmica entre 15 e 25 graus. Predomínio de sol durante toda a quinta-feira. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Parto normal ou cesariana? Essa decisão deve ser da mulher depois de ser orientada pelo médico. Essa conversa entre médico e paciente e também as orientações fazem parte do parto humanizado, com respeito às decisões da futura mamãe. Sobre esse assunto, o repórter Luan Ferreira conversou com o médico obstetra. A hora do parto é um momento de escolha entre um parto cesárea ou normal, que envolve muitas dúvidas, incertezas por parte da mulher. E a gente conversa agora com o Dr. Clodoaldo Cadete, obstetra, para tirar essas dúvidas. Doutor, muitas ficam na dúvida, qual dos partos escolher? Como fazer isso? Bom, a escolha é muito simples, é deixar a natureza agir. É bem verdade que muitas estão ansiosas, têm medo do parto, tanto seja normal quanto cesárea. Nós preferimos sempre que a mulher esteja preparada para o tipo de parto que vai ser o parto dela. Como a grande maioria hoje opta pelo normal, esse é o ideal. Agora, algumas não querem parir normal, elas também têm o direito de escolher a sua vida de parto, desde que tenha consciência, juntamente com o seu médico, do bem-estar do feto. Então, para ela escolher o parto, ela tem que conhecer os dois partos, ou pelo menos ser orientada sobre os dois partos. E essa é a função do pré-natal e a função do médico. Muita gente fala da questão da dor para não escolher o parto normal. Ainda existe isso hoje? A dor faz parte do parto, mas é uma dor que ela é sustentável, entre aspas, né? É uma dor que pode ser suportável. E existe hoje várias técnicas, não só técnicas através de medicamento, mas outras técnicas alternativas que diminuem muito a dor. Há também o acompanhamento psicológico, não só da família, como da equipe médica e de outras pessoas que hoje assessoram um parto. Então, a mulher hoje ela vai fazer um parto normal ou cesárea, ela vai muito bem assessorada, ela vai muito bem orientada para isso. Hoje se fala muito do parto humanizado. O que seria? Olha, o parto humanizado é como o parto sempre foi e como deverá sempre ser. O parto humanizado é você cuidar bem da gestante, ela estar bem preparada para o parto e você dotar de todo um suporte que possa ela permanecer num bem-estar juntamente com o seu feto. Isso envolve a equipe médica, envolve os familiares, envolve o poder institucional, o poder público da maternidade. Então, a maternidade tem que estar dotada de todos os equipamentos necessários para esse bem-estar e o médico estar preparado profissionalmente e a família psicologicamente para que esse bebê venha ao mundo de forma bem agradável. Doutor, a Organização Mundial da Saúde orienta que os partos normais sejam a maioria no sistema de saúde. No Brasil, a realidade ainda não é essa. O que fazer para mudar? Olha, primeiro equipar bem as maternidades, orientar bem os médicos e também educar bem as pacientes. Porque hoje nós notamos também que é muito jogada aqui ao médico que induz a cesárea. Não, muitos pacientes hoje exigem e querem que seja parto cesáreo. Um bom pré-natal pode acabar com todas essas dúvidas. Exatamente, é fundamental. E deixar para fazer cesárea somente naqueles casos extremos mesmo, onde não é possível a realização de um parto natural. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações. É isso, voltamos ao estúdio. Você fica agora com as notícias estaduais no Jornal da Manhã. Para rever nossas reportagens, você já sabe, g1.com.br/Bahia. Ótimo dia para todos.